Ok. Então, estamos gravando quarta-feira, dia 23 de setembro. Então, gente, vamos aqui dar continuidade ao nosso programa de estudo nessa disciplina. Nós tivemos aí, mais recentemente, a oportunidade de conhecer várias experiências que envolviam as empresas transnacionais em países terceiros, né, onde elas operavam. Né? Geralmente, os casos que nós estudamos, eles refletiam algum tipo de conflito de interesses, né? E a gente procurou entender ali a dinâmica, né, da solução, né, desses conflitos. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho aqui nós vamos conversar sobre teorias de internacionalização de empresas, né? Pedindo sempre a vocês, se possível, que à medida que a gente for aqui abordando as questões, vocês procurem lembrar dos casos que foram apresentados, porque, como eu dizia agora há pouco, para a Laura, a teoria ela deve, de alguma maneira, refletir os fenômenos da vida real. Né? Não se faz uma teoria sobre algo que não existe, faz uma teoria sobre aquilo que existe, como as coisas se produzem, né? O movimento de transformação e tal. Então, lembrem-se sempre, à medida que a gente for aqui conversando, daqueles casos que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Para falar, então, sobre essas teorias, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, um slide, né? Vocês já conseguem ver o slide? Sim, está aparecendo. Ok. Então, vamos lá. Teoria da internacionalização de empresas. Inicialmente, eu apresento aqui, nesse slide, algumas definições do que é internacionalização de empresas. Né? Essas são definições de caráter geral, né? E elas podem estar de acordo com uma teoria, ou talvez com todas as teorias. Né? São definições gerais, tá? Ainda não estamos aqui esmiuçando, detalhando aqui os elementos que compõem as teorias. Então vamos lá, mas nessas definições, ao mesmo tempo, a gente encontra aqui já algumas coisas que merecem a nossa atenção. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira definição é do Honorato Teixeira. Ele hoje é um professor e ele é um estudioso sobre internacionalização de empresas. Ele defendeu uma tese de doutorado e essa passagem aí, por exemplo, ela está exatamente nessa tese de doutorado dele. Então ele diz o seguinte: internacionalização refere-se a uma situação em que se ampliam as transações com o exterior, ou, de forma mais abrangente, empresas cujas decisões dependem de elementos que estão além das fronteiras de sua sede. Né? Então essa é uma primeira definição, ela é baseada numa constatação, né, de que empresas extrapolam muitas vezes, né, nas suas atividades, extrapolam as fronteiras nacionais, e a partir do momento que isso acontece, quando as transações elas se realizam também com países outros que não o país onde está a matriz, então nós estamos aí diante do fenômeno da internacionalização. E ele aqui traz um elemento a mais nessa definição, que ele diz que a partir desse momento, quando a empresa se internacionaliza,
sua estratégia de investimentos passa a levar em consideração elementos que não estão mais restritos ao país onde situa-se a sua matriz, né? Então, outra definição aqui, também de um pesquisador sobre empresas transnacionais, ele diz o seguinte: ó, de forma ampla e abrangente, a internacionalização pode ser definida como um processo crescente e continuado de envolvimento das operações de uma empresa com países fora de sua base de origem, né? Então, aqui, nessa definição, a gente percebe aqui que o autor tem essa consciência de que o processo de internacionalização, né, ele se desenvolve, né, ao longo do tempo, né? Então, não é uma coisa que acontece e simplesmente depois que houve a internacionalização, o processo de relacionamento das empresas com países terceiros não se esgota ali, né? Outras coisas, outras adaptações, outros desdobramentos haverá nos períodos subsequentes. A internacionalização ocorre quando os mercados existentes se tornam menos lucrativos ou surgem novos e atraentes mercados a serem servidos. Essa professora, Edith Penrose, ela é uma pesquisadora e ela tem um trabalho publicado a respeito disso, que é um clássico da literatura sobre internacionalização de empresas, né? Nessa definição aí que ela apresenta, ela diz para nós que a internacionalização de empresas tem a ver com saturação de mercados, né? Então, ela está dizendo que os mercados existentes se tornam menos lucrativos, né? Evidentemente que esse menos lucrativo aí pode ter razões variadas, mas uma das razões mais comuns, né, para o mercado se tornar menos lucrativo é quando o mercado está se tornando ou já se tornou saturado, né? Então, a empresa, se quiser continuar a crescer, ela tem que alcançar outros mercados. Aqui, portanto, nessa definição da professora Edith Penrose, a gente enxerga aqui já um conceito que envolve a causa, o fator causador, né, da internacionalização. Aqui eu cito uma definição do Stephen Riemer, é um outro autor que escreveu um trabalho clássico sobre internacionalização. Hoje, para quem se interessa por essa temática, é um autor indispensável de se conhecer, né? E ele escreveu o seguinte: a internacionalização das empresas está ligada a uma vontade de tirar proveito de uma concentração industrial crescente e de um poder reforçado sobre o mercado, que conduzem as empresas na sua procura de uma melhor rentabilidade de um mercado nacional aos mercados internacionais. Então, aqui nessa definição, ele diz para nós que a internacionalização ela está, de alguma maneira, ligada com a busca por maior rentabilidade da empresa, mas ele aqui traz um detalhe ali que a gente precisa prestar atenção, porque ele escreve ali para nós que a internacionalização ela é, de certa forma, fruto da vontade, né, do empresário, né? Então, aqui ele está introduzindo um elemento que vale a pena a gente ressaltar aqui, essa questão da vontade. Depois a gente vai entender melhor, talvez, por que eu estou sublinhando essa questão, esse elemento aí. Aqui tem outros dois pesquisadores brasileiros, né, que ao estudarem o fenômeno da internacionalização, eles produziram aqui esse conceito. A internacionalização deve ser vista como um meio essencial para o aumento da competitividade internacional das empresas, promovendo o desenvolvimento dos países,
e facilitando o acesso a recursos e mercados e a reestruturação econômica. Em linhas gerais, a internacionalização das empresas é importante para assegurar e expandir mercados para seus bens e serviços. Aqui nessa definição, volta essa perspectiva, né, sobre a necessidade de alargar os mercados que as empresas operam, onde elas operam, né? Mas, anteriormente, o autor menciona ali a busca por aumento de competitividade. Portanto, aqui, de novo, nós estamos diante de um conceito que trabalha com a causa da internacionalização, né? Seria a busca por maior competitividade. Isso tem a ver com a definição anterior, que fala de busca por maior rentabilidade. As duas coisas estão intimamente relacionadas. Porém, aqui tem um elemento novo nessa definição. Ali os autores escrevem que a internacionalização ela é um meio essencial de aumentar a competitividade da empresa, promovendo o desenvolvimento dos países. Então veja que nessa definição existe inclusive um juízo de valor implícito aqui. Então não é meramente uma definição do que é internacionalização, mas o autor inclui, os autores, né, são dois pesquisadores, os autores incluem aqui nessa definição até mesmo um elemento referente às consequências do processo de internacionalização. E esse elemento, que refere-se a uma consequência, na percepção deles, é o desenvolvimento dos países. Portanto, a internacionalização ela se apresenta aqui como algo positivo, né, para o sistema internacional, porque ela produz o desenvolvimento dos países. E aqui existe uma outra definição que está relacionada aí a uma escola específica de administração de empresas, que fica na Suécia. E essa percepção aqui, ela fala para nós muito mais sobre o fato de que a internacionalização, ela não tem apenas um modelo, né? Existem formas diferenciadas, né, de internacionalizar a empresa e, inclusive, etapas que a internacionalização pode conhecer. Então, aqui os autores dizem para nós aqui, eu estou citando esses autores aqui de baixo, mas eles estão escrevendo com base em pesquisadores da escola sueca. A internacionalização de uma empresa é um fenômeno amplo que compreende desde a exportação de produtos e serviços até sua produção direta no mercado externo, passando por fases intermediárias de crescente comprometimento com esse mercado. Incluem-se ainda várias modalidades de integração com a economia internacional, como parcerias, acordos de cooperação e transferência de tecnologia. Há, portanto, vários caminhos alternativos e diversas fases no processo de internacionalização e de transformação de uma empresa até chegar a ser uma transnacional, com investimentos e subsidiárias produtivas no exterior, né? Então aqui tem uma perspectiva, uma definição um pouco mais voltada para os autores aqui pontuam, né, as etapas aí do processo de internacionalização. Nós vamos voltar a isso aí na sequência, mas eu gostaria agora, antes de entrar nos primeiros elementos da teoria, eu quero fazer aqui uma consideração sobre essa questão de teoria das relações internacionais. Quando nós estudamos economia política internacional, eu dizia para vocês que a economia ela é uma ciência social. Ao mesmo tempo, eu dizia também que a sociedade em que nós vivemos, ela está estruturada
através de classes sociais, né? As classes, elas têm a ver, como a gente já teve oportunidade de falar, elas têm a ver com a posição que as pessoas ocupam dentro desse sistema produtivo, né? Em razão disso, ou seja, da ciência econômica ser uma ciência social e da sociedade estar estruturada em classes sociais, eu dizia para vocês, lá em Economia Política Internacional, que a percepção das pessoas podia ser diferente em respeito ao funcionamento da economia. Porque muitas vezes nós somos influenciados na nossa percepção de tudo que a gente observa pela perspectiva com que a gente observa aquele objeto, né? Foi por isso que lá nós trabalhamos com 3 matrizes da economia política. Falamos do liberalismo econômico, falamos do nacionalismo econômico e falamos do marxismo, né? Ou da teoria marxiana, para ser mais preciso, que eram 3 percepções diferentes a respeito de um mesmo objeto, ou seja, a economia capitalista e o seu funcionamento. Bom, essas considerações que eu fiz lá em economia política, elas continuam válidas quando nós vamos tratar aqui da internacionalização de empresas, não é? Porque, de novo, nós vamos estar diante de um fenômeno em que as pessoas participam do fenômeno de maneira distinta, né? Em razão da posição que essas pessoas se encontram dentro do sistema produtivo agora internacional, né? Bom, então, levando isso em consideração, eu chamo a atenção para o seguinte fato: assim como o estudo sobre o funcionamento do capitalismo, o entendimento dos estudiosos sobre o fenômeno da internacionalização de empresas é fortemente influenciado por suas perspectivas analíticas, métodos e interesses político-ideológicos. Teóricos burgueses geralmente legitimam, né, a internacionalização de empresas. Consideram algo absolutamente legítimo, né, normal ou natural. Teóricos marxistas geralmente criticam o processo de internacionalização de empresas. Esses teóricos, portanto, possuem concepções distintas sobre o fenômeno da internacionalização de empresas. Entretanto, verifica-se entre eles, ou seja, entre as teorias que eles elaboraram, alguns consensos parciais. Então, em algumas questões, eles vão concordar, né? Principalmente no tocante às motivações da internacionalização das empresas. Então, ao dizer isso, eu quero deixar claro que existem pelo menos 2 maneiras de enxergar o fenômeno da internacionalização de empresas. E eu sugiro e proponho aqui, né, que a gente defina uma das maneiras como sendo a perspectiva burguesa e a outra maneira seria a perspectiva marxista, né? Bom, então temos aí 2 teorias, grosso modo, para poder estudar. Outra questão importante a respeito da internacionalização de empresas. Quando teve início o estudo sobre a internacionalização de empresas, no século XX, eram os economistas que geralmente se ocupavam desse estudo. Então, dos autores que eu coloquei ali atrás, principalmente os clássicos, né? Edith Penrose e Stefan Riemann, os 2 eram economistas, né? E geralmente isso
era um tópico de reflexão da ciência econômica. Mas, com o passar do tempo, surgiu esse campo, né, da ciência que hoje a gente conhece com o nome de administração de empresas. A administração de empresas, ela surge, pode-se dizer, de uma costela da economia, né? Porque a economia, como vocês sabem, ela está dividida em duas grandes partes: a macroeconomia e a microeconomia, né? A macroeconomia se ocupando aí de questões mais gerais, que afetam toda a sociedade, toda a economia do país, né? Como, por exemplo, taxa de juros, a poupança, né, que o país tem, a poupança nacional, né, inflação, né? Essas coisas são agregados macroeconômicos, ou seja, que diz respeito à totalidade da economia. A microeconomia, ela lida mais com aspectos específicos da economia. Ou seja, a microeconomia, ela trabalha diretamente com o estudo da empresa, isoladamente falando, e do consumidor, isoladamente falando. Então, em administração de empresa, em microeconomia, o foco são os indivíduos. No caso aqui, a empresa ou o consumidor. É da microeconomia que surge a administração de empresa como ciência. É uma ciência que vai se ocupar especificamente da gestão de empresa, né? Como tornar uma empresa mais eficiente. O foco da administração é a empresa. Então, veja, o que aconteceu ao longo do século XX é que os estudos sobre internacionalização de empresas, esses estudos transitaram das escolas de economia, das grandes escolas de economia, para escolas de administração. Então, hoje em dia, a grande maioria dos autores que escrevem sobre internacionalização de empresas, eles são formados em administração, não são formados em economia. E o que isso traz de efeito? O efeito é que, para o administrador, vamos lembrar que o administrador, ele é um gestor de empresa. Então, para um gestor de empresa, a internacionalização é um instrumento de gestão que ele pode ou não se utilizar. Portanto, para um administrador, a administração é algo que não merece sequer ser questionada, né? O administrador não coloca isso no seu horizonte de pesquisa, né? Será que a internacionalização, quais são os efeitos colaterais que ela provoca? Ele não vê isso. Ele vê a internacionalização meramente como um instrumento para tornar a empresa mais rentável, né? Ponto final. Isso dá a muitos desses estudos um caráter acrítico e, consequentemente, conservador, né? Então é disso que eu estou falando aqui nessa consideração. A maior parte dos estudos sobre internacionalização de empresas tem sido realizada no âmbito das escolas de administração de empresas. A natureza própria dessas escolas, suas abordagens microeconômicas, com ênfase na lógica organizacional, tende a produzir uma interpretação enviesada do fenômeno da internacionalização, negligenciando por completo os aspectos críticos desse importante fenômeno econômico. O perfil desses estudos acaba assumindo um caráter conservador, cuja finalidade é apenas entender e aperfeiçoar um estado de coisas que se supõe irrevogável, né? Parte dos trabalhos sobre internacionalização de empresas insere-se num grupo definido como International Business, cujos autores
são provenientes principalmente da área de administração de empresas e, em menor número, da economia. Então, estou falando isso aqui porque eu acho que é importante dizer que a boa parte aí dos trabalhos que nós vamos encontrar nessa área, eles têm origem em escolas de administração de empresas. Bom, aqui eu estou listando inicialmente alguns autores, são os clássicos, né, sobre esse assunto, né? Edith Penrose, que eu já falei anteriormente, Raymond Vernon, americano, Stephen Hillman, americano, Oliver Williamson, americano, John Dunning, também norte-americano. A maioria deles aqui é norte-americano, excetuando esses últimos aí, ó. Johansson, Wallner, Widers, Hein, Anderson e Whitelock. Esses últimos aí, eles são suecos. E esses autores aí, esses intelectuais, esses pesquisadores, eles desenvolveram várias teorias. Né? Então, a Edith Penrose, ela trabalhou principalmente com a ideia de internacionalização como forma de reduzir os custos de transação. Dunning trabalhou com o que ele chamou, ele mesmo identificou como teoria eclética da internacionalização de empresas, né? Esses últimos aí, os suecos, trabalharam lá embaixo, ó, com a teoria evolutiva de Uppsala e escola nórdica. É exatamente isso aí, são os autores que estavam trabalhando ali no âmbito da Suécia, né? E o que eu fiz aqui? Eu vou apresentar os principais argumentos dessas teorias chamadas de concepções burguesas, mas essas teorias, elas não se contradizem, elas se complementam, né? Então, no lugar de apresentar cada uma delas, né, que ficaria muito detalhado demais e podia inclusive ficar um pouco enfadonho o assunto, eu juntei essas teorias, os seus principais argumentos, e elenquei, como a gente vai ver aí na sequência, as motivações que essas teorias alegam que as empresas, que levam as empresas a se internacionalizarem. As motivações e quais são os objetivos dessa internacionalização. O que as empresas esperam, né, dessa internacionalização. Por que elas se internacionalizam e o que esperam desse processo. Então vamos lá, eu listei aqui uma série de motivações e objetivos. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui, porque essa maneira como eu listei, ela tem inclusive aqui um propósito didático, né? Eu vou falar já já. Mas então vamos lá. Primeira motivação que os teóricos burgueses alegam e que explica a internacionalização das empresas. Então, o primeiro motivo seria a superação da saturação e do estreitamento do mercado nacional e contornar o acirramento da concorrência nacional e internacional, né? Então, saturação do mercado, isso representa também geralmente um grau elevado, né, de competição dentro desse mercado e, portanto, as empresas buscam mercados exteriores. O objetivo é alargar o mercado, o espaço de reprodução do capital, a fim de impedir a redução das taxas de lucro, né? Olha, qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem me parar, hein? Podem intervir aqui e fazer o comentário ou a intervenção que vocês julgarem necessária. Segunda motivação das empresas
na percepção dos teóricos burgueses, é a busca por uma maior diversificação de mercados, né? Veja, não faz muito tempo, durante os 2 primeiros mandatos do presidente Lula no Brasil, a política externa do Brasil naquela época tinha como uma de suas características o alargamento das relações econômicas e comerciais do Brasil. Então, o Lula, ele como presidente, ele viajou para várias regiões do mundo. Ele foi aos países africanos, ele foi aos países do Oriente Médio, ele foi aos países asiáticos, né? O Brasil, até então, tinha uma tradição de se relacionar quase que exclusivamente com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Ainda que houvessem produtos brasileiros sendo levados para mercados na África, na Ásia e no Oriente Médio, por exemplo, muitas vezes esse comércio ele era intermediado, quer pelos norte-americanos, quer pelos europeus. O que o Lula fez com a política externa do Brasil foi tirar esses intermediários. E o Brasil negociar diretamente com os africanos, diretamente com o Oriente Médio, diretamente com a Ásia, né? E isso tinha como propósito exatamente diversificar os nossos parceiros comerciais. E essa política, ela acabou se revelando uma política acertada, né? Porque vocês se recordam que, desculpa, na crise de 2008, né, muito embora a crise também tenha afetado a economia brasileira sofreu menos do que as economias americana e europeias. Por quê? Exatamente porque por que o Brasil sofreu menos? Porque o Brasil pôde substituir os parceiros europeus e norte-americanos, não de maneira integral, mas pelo menos parcialmente, pelos parceiros asiáticos, africanos e do Oriente Médio. Então, a diversificação de parceiros comerciais, ela é um fator muito importante aí para os países e também para as empresas, porque as empresas também têm a mesma lógica, né? Uma empresa que concentra as suas atividades apenas no país onde está a sua matriz, se acontecer alguma coisa com a economia desse país, a empresa é fortemente afetada. A empresa, portanto, ela pode distribuir os negócios dela também para países outros, né? Graças a isso, uma eventual crise no país onde está a matriz da empresa pode ser minimizada nos seus efeitos graças à continuidade das operações da empresa em outros mercados, né? Então, a diversificação permite exatamente isso. Ou seja, o objetivo dessa diversificação é redução dos riscos e aumento da margem de manobra da empresa. Isso visa uma maior competitividade e a sustentação da taxa de lucro das empresas. Uma outra motivação é o acesso a recursos econômicos naturais e humanos, né? Então, a gente sempre ouve, né, dizer que as empresas estão sempre correndo atrás
de insumos produtivos mais baratos, né? E esse seria um fator importante que leva a se internacionalizarem. Mas olha, eu faço ali uma observação no que concerne a mão de obra, né? Então, não é exclusivamente o preço dos recursos naturais ou o preço da mão de obra que interessa às empresas, não. É também a produtividade relacionado com esses insumos. No caso específico da mão de obra, a empresa se interessa, evidentemente, por trabalhadores que têm salários muito baixos, né? É o que está acontecendo hoje com os brasileiros, em razão da desvalorização cambial, né? Hoje, com muito poucos dólares, você contrata aí uma infinidade de trabalhadores brasileiros, inclusive trabalhadores que têm uma certa qualificação. Mas veja, aqui está dito que a empresa olha para o preço da mão de obra, mas olha também para a produtividade dessa mão de obra, né? Então, olha para a relação produtividade-custo salarial, né? Porque se não fosse isso, nós devíamos esperar que a maior quantidade de investimentos de empresas multinacionais fosse realizados na África. Porque não há lugar hoje, não há outro continente hoje onde os salários muito provavelmente sejam mais baixos do que na África, né? Mas não é o que acontece. Por quê? É porque deve ter outros elementos que pesam na hora da empresa racionalizar o processo de internacionalização, né? Então, às vezes, a África tem uma mão de obra abundante, barata, porém, talvez muito pouco qualificada, né? E isso pode comprometer a produtividade do trabalho, né? Bom, de qualquer maneira, o que leva a empresa a buscar recursos econômicos mais baratos, né? Então, só pode ser a questão da competitividade, né? Redução nos custos de produção para aumentar a competitividade da empresa, para ela poder produzir e vender produtos por preços mais baixos do que os seus concorrentes, né? Então, a busca aqui, o interesse final da internacionalização a partir da busca por recursos econômicos mais baratos é tornar a empresa mais competitiva. Uma outra motivação é a exploração de vantagens de propriedade, né? Então, propriedade é tudo aquilo que pertence à empresa, né? E o que pertence à empresa? Pertence o desenvolvimento de um determinado produto, pertence uma tecnologia que a empresa desenvolveu, pertence uma marca, né? Uma marca, às vezes, que já conquistou já a reputação internacional. E o que significa vantagens de propriedade, né? É que esses elementos que eu acabo de mencionar, né? Um produto inovador no mercado, uma tecnologia que até aqui apenas aquela empresa possui, apenas ela conhece, porque foi ela quem desenvolveu, ou uma marca que goza da credibilidade internacional, da admiração internacional por parte dos consumidores do mundo. Então, o que as empresas fazem? Para evitar que essas suas vantagens, né, possam ser apropriadas por outras empresas, né? Por exemplo, que comecem a utilizar a tecnologia dessa empresa, né? Ou comecem a produzir
mercadorias semelhantes àquelas que ela já produz. Então, muitas vezes, essa empresa ela busca se internacionalizar o mais rápido possível, de maneira a ocupar os mercados e impedir que surjam outros fabricantes, outros produtores que podem se beneficiar com os inventos, com as mercadorias que ela desenvolveu. Né? Então, ela procura tirar proveito de todas essas vantagens que decorrem da propriedade que elas têm sobre tecnologia, marca, produtos diferenciados, etc. O objetivo disso, portanto, é explorar as vantagens competitivas que a empresa possui e impedir ou dificultar a disseminação de ativos de propriedade. Né? O objetivo final, portanto, é ampliar o controle sobre os mercados mundiais e elevar as margens de lucro da empresa. Né? Uma outra motivação é ocupar mercados estratégicos, antecipar-se aos concorrentes ou obter privilégio de monopólio. Então, veja, nós vimos aqui alguns casos de países que detêm riquezas estratégicas, como é o caso, por exemplo, do petróleo, né? E nós vimos aqui que lá na Nigéria, os ingleses e os holandeses praticamente eles exploravam de maneira monopolista, né, todas as reservas minerais da Nigéria. E assim que a Nigéria se tornou independente, os franceses, né, também passaram a cobiçar aquele mercado rico em petróleo. E o que aconteceu foi que as empresas se confrontaram, levando inclusive à Guerra do Biafra, como a gente teve chance de ver. Esse é um caso típico em que as empresas buscam mercados que detenham recursos estratégicos, recursos que são esgotáveis, né, que são finitos, e que, portanto, o interessante é controlar o máximo de fontes disponíveis desse recurso, né? De preferência, se possível, inclusive monopolizar essas fontes. Né? As empresas fazem isso por conta dessa especificidade aí né, do recurso, no caso um recurso energético, mas também as empresas fazem isso para se anteciparem a outras empresas que podem fazê-lo antes dela. Né? Então existe aí toda uma competição que demanda não apenas ações para tornar a empresa mais competitiva naquilo que ela produz, mas também ações que visem garantir, né, também, né, uma maior segurança da empresa nesse mercado internacional. Né? Então, ocupar mercados estratégicos, antecipar-se aos concorrentes ou obter privilégio de monopólio. O objetivo final disso é uma maior competitividade da empresa e a elevação das margens de lucro. Né? Bom, uma outra motivação é a redução dos custos de transação. Né? Veja, a internacionalização de uma empresa, ela acarreta em custos, certo? Tudo isso custa. Custa primeiro para a empresa se legalizar no país para onde ela está indo, né? Formalizar sua presença legalmente no país. Custa para ela entender as regras jurídicas do país. Muitas vezes, ou
os advogados do país onde está a matriz da empresa desconhecem as leis de outro país, ou em alguns casos eles simplesmente são proibidos de atuarem em outro país, por leis, né? Nesse caso, a empresa, muitas vezes, quando ela se internacionaliza, ela vai precisar, talvez, de contratar um escritório de advocacia lá no país para onde ela está indo, né? Porque ela precisa criar ali né, as condições de se defender de eventuais processos jurídicos que surjam lá naquele país, né? Então, uma empresa, quando ela está, uma empresa brasileira, por exemplo, quando está operando lá na Argentina, se acontece alguma coisa com essa empresa lá, ela vai ser processada lá pelos consumidores argentinos. E ela não pode se defender aqui no Brasil. Ela vai ter que se defender lá, certo? Então, ela precisa de todo um aparato jurídico aí para ajudá-la. Estou apenas citando alguns casos, né? Por exemplo, fornecedores também, né? Então, a empresa vai precisar de construir vínculos com seus fornecedores num outro país, né? E esses vínculos vão depender de uma série de questões, né? Mas tudo isso implica em custos de transação. E as empresas podem e querem, podem e desejam reduzir esses custos ao máximo, né? Então, muitas vezes, internalizar, não é internacionalizar, internalizar atividades externas à empresa, isso provavelmente vai aumentar, vai intensificar a internacionalização da empresa, né? Mas é uma maneira que a empresa encontra de reduzir os custos de uma série de operações que a empresa necessita, né? E que ela vem fazendo com terceiros, através de terceiros, no país para onde ela foi, né? Então, um exemplo disso é o caso aí do jurídico, né, que eu mencionei. Então, por exemplo, uma empresa brasileira, ela vai para a Argentina, vai para o México, sei lá, para qualquer lugar, e ela lá vai precisar de um corpo jurídico para defender os seus interesses. Então, ela pode, por exemplo, contratar um escritório de advocacia com advogados mexicanos, lá no México, né? Então, ela contrata lá o escritório de advocacia ABC, né? Que é um escritório de advocacia mexicano, com advogados mexicanos que conhecem profundamente a legislação do México, e esse escritório vai cuidar de tudo quanto for processo que a empresa tiver envolvida lá no México. Mas pode acontecer de que a empresa chegue à conclusão de que, no lugar de contratar um escritório de advocacia, seja melhor ela contratar advogados. Ou seja, ela vai empregar advogados, esses advogados vão ser empregados da empresa, e eles vão, então, defender os interesses da empresa, mas vão ser advogados da empresa, vão trabalhar única e exclusivamente para essa empresa, né? Então, no lugar deles pagarem para um advogado, ou para um escritório de advocacia, que pode ter custos elevados, talvez eles possam julgar que aquele escritório de advocacia não atenda às suas expectativas de maneira satisfatória, os custos podem ser elevados, enfim, pouco importa qual é a razão, o fato é que eles podem chegar a essa conclusão de que vale a pena internalizar esse tipo de operação que eles usam terceiros. Isso aí pode intensificar o processo de internacionalização das empresas, né? Então, eu menciono aí, que todo o processo de internacionalização, ele traz consigo custos ex ante e custos ex post, ou seja, custos anteriores ao processo de internacionalização propriamente dito, né? Estabelecimento, por exemplo, estabelecer contratos com fornecedores, né? Estabelecer contatos e contratos
as agências de financiamento dessa empresa lá no outro país para onde ela vai. Tudo isso impõe custos, né? E tem os custos chamados de ex-post, são custos que se apresentam após a empresa começar a operar no país, né? Então entraria o caso que eu mencionei aí, por exemplo, um produto vendido por essa empresa, produzido e vendido pela empresa lá no México, produziu efeitos colaterais aí em quem consumiu, e os consumidores processam a empresa, né? Então isso aí é chamado de custos ex-post, né? Que não tem a ver diretamente com a produção, mas com o negócio como um todo, né? Bom, finalidade disso aí, né? Ou seja, dessa motivação, que é a redução de custos de transação, a finalidade disso é aumentar a eficiência e a competitividade da empresa e ampliar as margens de lucro da empresa. Uma outra motivação é eludir barreiras à importação ou políticas discriminatórias em relação às empresas estrangeiras. Isso aí foi muito utilizado pelos países subdesenvolvidos desde o pós-guerra, né, quando os governos nacionais desses países, não de todos, a fim de estimular a atividade econômica dentro do país, eles impunham uma série de obstáculos, tarifas, à importação de produtos do exterior. Em compensação, eles tornavam, né, criavam ali uma série de vantagens e atrativos para que a empresa viesse produzir diretamente no país, para não importar mais. Agora vai produzir localmente. Foi assim que o Brasil se industrializou, por exemplo, né? Então o Brasil atraiu os investimentos estrangeiros e a empresa que não viesse produzir aqui ia ter que exportar, que vender para nós, mas na venda os preços das mercadorias da empresa iam chegar lá, iam parar lá em cima, porque existiam muitos impostos alfandegários que tornavam o produto extremamente caro dentro do país. E a empresa fatalmente não poderia competir com outra empresa que viesse produzir no Brasil, porque aqui ela estaria livre dessas tarifas exorbitantes que às vezes o governo cobrava dos produtos importados. Então, para fugir dessa tributação, por exemplo, as empresas passaram a internacionalizar-se, né? A abrir filiais em outros países do mundo. A finalidade disso, aumentar a competitividade da empresa e sustentar as margens de lucro. Uma outra motivação que a empresa pode ter para se internacionalizar é aproveitar-se da expansão de mercados externos, né? Então, nós comentamos sobre isso brevemente lá no início da nossa disciplina, nas primeiras aulas, quando falamos lá das estratégias de internacionalização das empresas, né? E dizíamos lá que uma empresa, ela vê e sente-se atraída, né, para investir em países onde a economia está crescendo, né? Porque ela quer participar desse momento de euforia, né, econômica. Esse é o motivo, por exemplo, que faz com que a China hoje receba um grande número de investimentos, né? Todos veem aí as taxas de crescimento econômico na China e percebem que esse crescimento econômico significa que existe uma intensidade, né, meio frenética da atividade produtiva, todo mundo comprando, todo mundo vendendo, e elas querem participar exatamente dessa festa, né? Isso pode ser um fator que leve a empresa a se internacionalizar. E o objetivo disso, então, é a oportunidade de atuar em negócios lucrativos em mercados com fortes taxas de crescimento, a fim de aproveitar as disparidades de taxas de lucro e rentabilidade relativamente mais elevadas lá onde há crescimento econômico.
onde há crescimento econômico, certamente as taxas de lucro são interessantes, né? Porque a taxa de lucro ela é o fator decisivo, né? do incentivo ao investimento. Se um país está crescendo, é porque está havendo muitos investimentos. Se está havendo muitos investimentos, é porque os investidores têm expectativas positivas com relação ao futuro próximo, né, daquela economia. Portanto, os lucros geralmente são exatamente aí o fator de referência, né, para criar essas expectativas positivas. Portanto, ao buscar mercados em expansão, as empresas estão de olho em aumentar suas taxas de lucro e a rentabilidade da empresa. Uma outra motivação pode ser apropriar-se de vantagens competitivas externas à empresa, né? Vantagens estruturais ou conjunturais. Conjunturais são vantagens temporárias, né? Vantagens estruturais são vantagens permanentes, né? O que seria isso exatamente, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, né, há umas 2 ou 3 décadas, o governo aqui ele fez uma série de concessões para atrair empresas estrangeiras. Foi assim que foi atraída para cá, por exemplo, a Renault, a título de exemplo, né? O que o governo fez? O governo ele isentou, né, a empresa de pagamento de impostos por um período, se eu não me engano, de 10 anos. Tá? Isso é uma vantagem que não é vantagem, a vantagem não está na empresa, né? Não é, a empresa não está fazendo nada para conseguir esse atrativo. Esse atrativo está sendo proporcionado de maneira exterior, né, à empresa, ou seja, está sendo proporcionado pelo governo de algum país, né? E a empresa procura se aproveitar disso, né? Aqui no Brasil também no Paraná, junto com esse atrativo da isenção de impostos, o governo ele ofereceu, né, a desapropriação de uma área na cidade, né? No caso foi lá em São José dos Pinhais, onde o governo do estado, portanto, onde essa desapropriação de um terreno foi feita com o governo assumindo os custos por essa desapropriação, né? E, portanto, concedendo aí a preços módicos para a empresa esse terreno para ela construir sua fábrica, né? É um outro benefício também proporcionado pelo governo de um outro país. Né? Além disso, aqui no Paraná, também foi prometido investimentos por parte do governo em infraestrutura, para tornar mais eficiente o transporte daquilo que estava sendo produzido aqui em Curitiba e São José dos Pinhais, por exemplo, para que o que fosse aqui produzido pudesse chegar com relativa tranquilidade e facilidade, portanto, a um preço relativamente baixo no porto de Paranaguá, de onde essas mercadorias poderiam eventualmente serem transportadas, né, por mar, via marítima, ou para o exterior, ou até para outras regiões do Brasil, né? Então, esses investimentos em infraestrutura também foram prometidos pelo governo paranaense. Todos esses elementos aí que eu mencionei são vantagens que não pertencem à empresa, mas são oferecidas a ela, né? Então, as empresas, quando isso acontece, elas se aproveitam disso, né? As vantagens, inclusive, são criadas exatamente para isso, para atrair as empresas, né? E o que elas procuram com isso? Beneficiar-se de vantagens de localização do empreendimento inerentes ao país ou região de destino do investimento. O que buscam com isso é uma maior eficiência, uma maior competitividade e elevação das margens de lucro.
Por fim aí, ó, eu menciono a geração de economias de escala como sendo um fator de motivação para a internacionalização das empresas. Tá? O que é economia de escala? Né? Então, veja, são duas palavras aqui, dois termos, né? Que eles são um pouco autoexplicativos, né? Não é difícil de entender, não. Escala tem a ver com escala de produção, né? E a economia que está sendo dita aqui, essa economia aqui, na verdade é redução de custos, né? Então, ao aumentar a sua atividade produtiva, ao começar a produzir em outras regiões, né, em outros países também, as empresas podem baratear os custos da sua produção. Né? Como? Nós vimos agora há pouco que a internacionalização de empresas, ela impõe custos, né? Então está lá em cima, redução dos custos de transação. Então a internacionalização ela impõe custos. Porém, quando se trata de ampliação da atividade da empresa para outro país, por exemplo, alguns desses custos podem ser eliminados, não é? Alguns custos podem ser eliminados, custos que foram exigidos no processo de construção da empresa. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui específico. Uma empresa, quando ela foi criada no Brasil, o empresário precisou estabelecer contatos com vários fornecedores. Né? Isso exigiu contratos, estabelecimento de contratos, isso exigiu reuniões onde foram estabelecidas as condições desses contratos, né? Isso exigiu uma série de tratativas e tudo isso teve custo. Agora, se a empresa se internacionaliza, muitas vezes ela não precisa de novos fornecedores, porque ela já tem os seus fornecedores no país onde está a matriz dela. Tudo que tem que fazer agora é aumentar os pedidos, né? As encomendas daquela mercadoria junto ao fornecedor. Né? Então, digamos que a empresa ela comprava 1.000 peças mensais, né, de uma outra empresa para fabricar o seu produto. Agora ela já operava em Curitiba, agora ela também está operando em Buenos Aires. Ela não precisa de estabelecer um novo contrato com novos fornecedores, novas tratativas, né? Tudo isso não precisa. Basta que ela compre, por exemplo, 2.000 peças dessas que ela vinha comprando com aquele mesmo fornecedor antigo. 1.000 peças vão ficar com a fábrica de Curitiba, 1.000 peças vão ser dirigidas para a fábrica de Buenos Aires. Né? Então, veja, é apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Por exemplo, vamos imaginar esse caso aí que eu acabei de mencionar. A empresa já estava em Curitiba e a empresa aqui em Curitiba ela tem um departamento financeiro, né, que serve à empresa. Se essa empresa ela for transferida para a Argentina, ela necessariamente ela não precisa de criar um novo departamento financeiro para cuidar das coisas da filial lá na Argentina. Não precisa necessariamente. O departamento financeiro que já existia e cuidava dos negócios da empresa aqui em Curitiba pode passar a cuidar também dos negócios lá da empresa, da filial de Buenos Aires.
É possível, talvez, que tenha que contratar mais uns 2 ou 3 ou 4 funcionários, mas não precisa de um novo departamento inteiro financeiro para cuidar única e exclusivamente da filial que está lá em Buenos Aires. Portanto, veja, à medida que as empresas alargam, ampliam, né, as suas atividades, elas conseguem fazê-lo sempre com custos menores do que aqueles que foram exigidos para a implantação da unidade, da primeira unidade da empresa. A isso exatamente nós chamamos então de economia de escala, ou seja, ganhos que a empresa tem em aumentar a escala de produção, né? Daí vem o termo economia de escala. Qual é o objetivo disso? Maior eficiência, vai diminuir os custos, né? Vão diminuir os custos aqui, aumentar a competição da empresa, ou a competitividade da empresa, e, consequentemente, elevação das margens de lucro, né? Então, veja, esses aqui são as diversas motivações que levam uma empresa a se internacionalizar. Isso, evidentemente, nas concepções burguesas sobre a internacionalização. Então, os teóricos burgueses, quando eles vão explicar para nós o fenômeno da internacionalização, eles geralmente explicam a partir dessas motivações e desses objetivos. Bom, agora, o que eu queria que vocês dessem uma olhadinha na coluna dos objetivos. Então, veja bem, eu vou ler apenas aqui o que está em caixa alta. Olha bem os objetivos das empresas. Impedir a redução das taxas de lucro. Aumentar a competitividade e sustentar as taxas de lucro. Aumentar a competitividade. Ampliar o controle sobre os mercados mundiais e elevar as margens de lucro. Aumentar a competitividade e elevar as margens de lucro. Tornar a empresa mais eficiente, aumentar a competitividade da empresa e ampliar as margens de lucro. Maior competitividade e sustentação das margens de lucro. Aumentar as taxas de lucro e a rentabilidade das empresas. Eficiência, maior eficiência, mais competitiva e aumentar as margens de lucro. Aumentar a eficiência, a competitividade e elevar as margens de lucro. Veja, isso aqui são os teóricos burgueses nos apresentando o fenômeno da internacionalização de empresas. E tudo é muito claro, né? Eu acho que esse quadro aqui, ele nos diz, a mensagem principal que tem aqui é a seguinte: a internacionalização das empresas tem como objetivo única e exclusivamente os interesses das empresas. Vejam aqui do lado dos objetivos, se em algum momento a empresa se internacionaliza
para promover o desenvolvimento de outros países. Veja aqui, do lado dos objetivos, se as empresas se internacionalizam para levar bem-estar para as populações de outras partes do mundo. Veja se tem isso aí nos objetivos. Nada, né? Bom, então as teorias burguesas da internacionalização de empresas, elas, de certa forma, estão muito bem conectadas com a perspectiva, por exemplo, dos teóricos liberais, né, da burguesia liberal. Nós tivemos a oportunidade de aprender com Adam Smith que o indivíduo age sempre pensando no seu interesse próprio. Ele nunca age pensando no bem-estar alheio. Segundo Adam Smith, né? A gente teve chance de ver isso aqui. Há, inclusive, lá uma parte que a gente citou na época, onde Adam Smith diz: o indivíduo nunca age motivado pelo bem-estar alheio e nem sabe se está promovendo. O interesse do indivíduo é única e exclusivamente o benefício próprio. O que são empresas? São representações de indivíduos. A empresa pode ter um só proprietário, então quem manda na empresa é o dono, aquele dono único, ou ela pode ter vários donos, se for uma empresa acionária. Mas ainda assim continua sendo propriedade de pessoas. E essas pessoas continuam agindo como sempre agiram, baseado nos seus interesses próprios. Eu acho que isso aqui deixa-nos... e vejam, eu estou falando de teorias burguesas, mas isso aqui deixa-nos entender, talvez, melhor os conflitos que nós vimos aqui, né? Eu sei que lá no texto a gente aprendeu, por exemplo, no caso da África do Sul, né? Nós vimos lá que o Cecil Rhodes era um homem de bom coração, né? Ele mesmo se dizia uma pessoa que temia Deus, etc. Portanto, ele era um crente, ele queria ajudar Deus, né? Veja que era um cara bom, mas ele queria ajudar Deus a tornar o mundo britânico. Ele não disse lá em nenhum momento lá que ele queria levar para a África o desenvolvimento, seja lá de que tipo fosse, né? Então, os elementos aqui, né, que nós temos aqui elencados nessas teorias burguesas, nos dizem que se por acaso, né, a internacionalização gerar desenvolvimento em outras regiões do mundo, não foi pelo fato de ter sido previamente programado, né? Foi consequência. Mas do mesmo jeito que pode levar a desenvolvimento, pode levar também uma série de impactos negativos, né, para aquelas sociedades, certo? Então, esse é um elemento que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse quadro, né, porque é muito elucidativo isso que está escrito aí nos objetivos, né? Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário, gente, sobre o que foi falado até aqui?
prof. Tranquilo. Tudo tranquilo? Tranquilo, Bom, prof. ok. Veja, eu falei para vocês, agora há pouco, que existe, nesse contexto aí das teorias burguesas, existe uma escola específica, uma escola na Suécia, na cidade de Uppsala, né? Especificamente lá a Universidade de Uppsala, onde lá existe um departamento de administração, um curso de administração, que desenvolveu muitas pesquisas a respeito dessa questão aí, de internacionalização de empresas. E lá nessa escola, eles vão acrescentar alguns elementos a tudo que a gente acabou de ver. Eles vão dizer para nós, por exemplo, o seguinte: de acordo com os teóricos da Universidade de Uppsala, aí tem os nomes deles aí, o processo de internacionalização de empresas possui uma natureza evolutiva, sequencial. O incremento do comprometimento de recursos da empresa em países terceiros realiza-se de modo gradual à medida de sua adaptação e melhor conhecimento dos mercados onde atua. Quanto maior o conhecimento do mercado externo, maior o envolvimento da empresa com o mesmo. Assim, as empresas tendem a expandir-se primeiro para mercados mais conhecidos, os mais próximos geográfica e culturalmente, aqueles que apresentam, na linguagem desses autores aí, né, uma menor distância psicológica, ou seja, onde as condições linguísticas, culturais, políticas, educacionais e mesmo econômicas sejam as mais familiares daquelas com as quais a empresa está acostumada. A internacionalização de empresas se apresenta, pois, como um processo gradual resultante do aprendizado dos investidores. Essa é uma visão, ela não está centrada em explicar para nós quais são as motivações das empresas, ela está muito mais preocupada em descrever como se realiza o processo de internacionalização. E nesse contexto, ela nos diz que a internacionalização ela é um processo gradual, né? Gradual, em que uma multinacional vai se envolver com mercados externos de uma maneira sequencial, de uma maneira através de etapas, né? Então, ela primeiro vende a mercadoria, depois ela vai criar um escritório de venda e por aí vai, né? Mais na frente, inclusive, eu especifico um pouquinho aqui através de um quadro, eu menciono aqui quais são essas diversas etapas de envolvimento. Aqui, olha, ainda de acordo com essa escola, ainda de acordo com a escola sueca, a que eu estou citando, na verdade, dois autores que estudaram exatamente essa teoria, eles dizem o seguinte: a internacionalização começaria pela operação mais simples e menos arriscada, compreendida pela exportação de mercadorias. Em outras palavras, à medida que a empresa adquire conhecimentos básicos sobre os mercados atendidos, ela tende a aumentar o seu grau de envolvimento no exterior, com a instalação de escritórios comerciais e de unidades produtivas. Quanto aos espaços escolhidos para os investimentos, esses autores suecos afirmam que a ordem cronológica de tais estabelecimentos parece estar relacionada à distância psíquica entre países sede e anfitriões, importadores das empresas, né? No caso aí, países que vão receber os investimentos das empresas transnacionais. Em resumo, os autores vinculados à escola de Uppsala defendem a ideia de expansão gradual e incremental e que
a incerteza das empresas com relação ao mercado aumenta na proporção da distância psicológica. Então, quanto mais diferente, né, do ponto de vista linguístico, cultural, etc., for um país, né, mais difícil se torna o processo de internacionalização de empresas para esses países, né? Agora, veja bem, aqui embaixo eu escrevi: a escola de Uppsala baseia seus estudos exclusivamente na experiência histórica de empresas suecas. Isso aqui, evidentemente, torna esses elementos aí, né, essa vertente da teoria, né, da internacionalização de empresas, um pouco limitada, né, porque é uma vertente que foi construída à base não da observação de casos generalizados, mas do caso específico de empresas suecas, né? Eles dizem isso aí para nós, né? Eu acho que a gente pode levar em consideração isso que está escrito, porém sempre, né, prestar atenção nesse fato aí que as empresas, essa é uma teoria baseada na experiência de empresas suecas. Aqui, ó, eu apresento aqui para vocês uma síntese do processo de internacionalização segundo os teóricos da escola de Uppsala, né? Então, aqui existem várias etapas, ó, do processo de internacionalização, né? E aqui existem as ações, tal como foi enumerado anteriormente aí, né? Aqui está um pouco mais detalhado, né, nesse quadro, né? Então, começa com atividades regulares de exportação, né? Depois a empresa explora a possibilidade de exportar por meio de representantes independentes. Então a empresa faz contrato com escritórios de importação lá no país para onde ela pretende se dirigir. Depois ela passa a exportar, procura exatamente países onde existe uma distância psíquica mais próxima, né? Sem ajudas de intermediários. Portanto, as empresas, elas mesmas se tornam responsáveis pela importação, né, dos produtos lá para onde ela se dirige. Depois, procura exportar para clientes de países mais distantes, do ponto de vista psicológico, né? E por aí vai, né? Então tem essa série aí de passos aí que a empresa vai dando, segundo esses teóricos da escola de Uppsala, tá? Então a gente vai concluir o que eu tinha para apresentar aqui nesse nosso encontro de hoje, e na sexta-feira a gente conclui o que acabamos de dizer aqui, né? As conclusões que eu vou tirar sobre isso que foi dito aqui agora, elas são importantes, né? Então a gente vai fazer isso exatamente na sexta-feira, e já na sexta-feira a gente já entra já com a próxima perspectiva teórica para a gente poder conhecer também. Gente, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Oi. Se não for incomodar, será que o senhor colocaria de volta os slides 10 e 11, que eu estava copiando, mas a minha internet caiu? Um segundo só. Eu faço print daí, se não for problema. Não, problema nenhum. 10 e 11, você falou? Isso. Obrigada. De nada. De qualquer maneira, esses slides, eles estarão ainda hoje, já estarão, se não estiverem ainda, estarão hoje lá no Moodle para vocês. Tem como pôr o anterior também? Acho que foi o 10. Esse é o 11. 9? Não, o 10. O 10. Esse? Esse aí eu já fiz. Deu certo. Deu certo? Deu. Obrigada, professor. E o próximo é esse. E o 11, né? Isso. Esse é o 11, né? Espera só um segundo. Ok. Deu. Obrigada. Beleza? Que isso. Disponha. Então, veja,
Então, a gente vai encerrando aqui hoje nossa aula e sexta-feira nós estamos de volta, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado aí pela atenção, né? E voltamos na sexta-feira. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, obrigada pela aula, professor. Boa noite. Tchau, Alice. Tchau a todos. Tchau.